Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Sou Antônia Assis e você está no Vida Infinita, um canal para quem sabe que a vida é muito mais que a matéria. Hoje o nosso assunto vai ser sobre reencarnação, mas você não vai ouvir aqui um texto, elaborado com base no que você já sabe sobre reencarnação, sobre o comum que é se dizer sobre reencarnação. Eu vou trazer hoje aqui para vocês uma visão universal sobre a reencarnação. Quando uma pessoa passa por um despertar espiritual, que é a base aqui dessa nossa primeira etapa de vídeos, seja ele suave, seja ele abrupto, uma das primeiras questões que emerge não é abstrata nem filosófica demais. Ela é profundamente espiritual. Qual é? A básica. Por que eu estou aqui? E quase imediatamente depois, para onde eu vou? Isso acaba com a morte? A ideia da reencarnação surge historicamente como uma tentativa humana muito antiga de responder a essas perguntas. Diferente do que muitos imaginam, ela não nasce com o espiritismo, nem com movimentos espiritualistas modernos. A reencarnação é uma das ideias mais antigas da humanidade que está presente em culturas muito distintas também, separadas por tempo e geografia, mas curiosamente convergentes em essência. O que muda não é tanto o princípio, da reencarnação em si, mas a linguagem, a cosmologia e a ênfase moral ou psicológica que cada uma dessas tradições atribui ao processo reencarnacionista. Em termos essenciais, reencarnação é a noção de que a consciência não se esgota com uma única vida física, e que a experiência corporal faz parte de um processo maior de aprendizado, de amadurecimento e de integração. Não se trata originalmente de castigo, de prêmio ou de obrigação cega. Se trata de um processo. Nas tradições orientais, essa ideia de reencarnação aparece de uma forma muito estruturada. No hinduísmo, por exemplo, se fala de samsara, que é o ciclo de nascimento e mortes. O espírito, ou o princípio consciente, nasce repetidas vezes, impulsionado pelo karma. Mas aqui é importante desfazer um equívoco muito comum. Karma é consequência, aprendizado e maturação. É a vida respondendo às escolhas feitas em estados anteriores de consciência. Ou seja, karma é todo o resultado das suas próprias escolhas. Karma não é um castigo. Habituou-se a dizer, nossa, isso é meu karma, nossa, fulano é meu karma, como se fosse um castigo, como se fosse uma punição, mas não é. É absolutamente apenas o resultado das suas escolhas. O objetivo final do hinduísmo não é reencarnar melhor, mas sim se libertar da ignorância que mantém o indivíduo preso naquele ciclo reencarnatório, na roda de samsara. A libertação, que no hinduísmo tem o nome de moksha, ocorre quando a consciência reconhece sua natureza mais profunda, ou seja, o problema não é nascer, o problema é nascer inconsciente. Então a gente pega aqui a ideia da essência. Porque se ouve muitas pessoas dizendo, você tem que lembrar quem você é. Por quê? Porque se tem a noção de que somos ignorantes, de que somos poeira, de que somos ínfimos, de que somos pequenos.
E por isso nós renascemos e renascemos e renascemos. Então a questão não é, no hinduísmo propriamente dito, não é nascer várias vezes, mas nascer inconsciente. Quando você adquire essa consciência da sua origem, no caso da sua origem divina, aí você sai da roda de samsara. Isso na visão hinduísta. No budismo a questão é outra, ela fica ainda mais refinada. Diferente do hinduísmo, no budismo não afirma a existência de uma alma fixa e permanente. O que continua de uma vida para outra é um fluxo de consciência, uma continuidade causal. É por isso que se diz nos textos budistas que não é a mesma pessoa que renasce, mas também não é outra. Existe a continuidade, mas sem identidade rígida. Essa visão dialoga com a psicologia moderna, especialmente quando a gente fala de padrões repetitivos, de condicionamentos, de tendências inconscientes que atravessam o tempo. Então a visão budista é um pouco diferente do que a visão tradicional, principalmente ocidental, que a gente tem aqui. No hinduísmo, a gente pegou muita coisa do hinduísmo, na questão do karma, na questão da essência. O budismo ele já é mais sutil, assim, né? Um pouco mais requintado, vamos dizer assim, né? Já na tradição judaica mística, especialmente na Cabala, a gente vai encontrar a ideia do Gilgul, o retorno da alma. Aqui a reencarnação não é vista como um ciclo indefinido, mas como um ajuste fino. A alma ela retorna, mas para trabalhar aspectos específicos que não foram integrados plenamente. Cada vida tem um foco, um tema central, e não necessidade de repetir tudo indefinidamente. É mais como aquela noção dos assuntos inacabados, só que em vez do espírito permanecer antes de seguir para o túnel de luz, ele reencarna, isso na visão judaica, né? Ele reencarna para resolver aquele aspecto propriamente, aquilo que não foi integrado naquela existência anterior. Curiosamente, o cristianismo primitivo também dialogou com essas ideias. Nos primeiros séculos, havia correntes cristãs que admitiam a pré-existência da alma e múltiplas experiências. Sabiam disso? Com o tempo, por razões mais institucionais, os concílios propriamente dito, né? Então, mais institucionais do que espirituais, essas ideias foram retiradas, foram suprimidas. Permaneceram, no entanto, só a mística cristã, em textos apócrifos e em tradições esotéricas que sobreviveram à margem da doutrina oficial, que a gente conhece, que a gente estuda, né? É só no Espiritismo, já no século XIX, que a reencarnação ganha sua forma mais sistematizada no Ocidente, quando Allan Kardec organiza o conceito a partir da ideia de um espírito imortal que evolui progressivamente por meio de múltiplas existências corporais. A reencarnação, então, é apresentada como um mecanismo de aprendizado moral e intelectual regida pela lei de causa e efeito, principalmente. Não existe condenação eterna, mas também não existe atalhos. Cada consciência é responsável pelo próprio amadurecimento. Aí a gente pode pegar um pouquinho da influência do hinduísmo e da influência da cabala judaica, porque existe o karma, ou seja, as ações, a lei de ação e reação, e existe a consciência individual, ou seja, né, não tem atalho, cada um é responsável pelo próprio amadurecimento. Então, naquilo que você precisa se aperfeiçoar, seja moral ou intelectualmente, você vai repetir em uma outra existência.
Autores como, por exemplo, André Luiz, no Espiritismo, aprofundou essa visão. Ele introduziu o conceito como perispírito, como a programação reencarnatória, como planejamento existencial, como adaptação vibratória aos diferentes planos da existência, mas isso é muito específico, né? Isso merece um estudo específico que, se vocês quiserem, vocês deixam aqui no comentário, né? Nos comentários, e eu trago mais aprofundado isso num outro vídeo, tá? Já na questão metafísica moderna, especificamente a partir do século XX, a reencarnação começa a ser reinterpretada em termos de vibração, consciência e estados de percepção. Fala-se em dimensões, frequência, expansão da consciência, conceitos que podem ser extremamente úteis, mas quando são entendidos como estados de consciência e não como lugares físicos dentro de uma narrativa literal. O problema disso surge quando algumas metáforas são tomadas ao pé da letra, né? Ideias como múltiplos eus vivendo simultaneamente em realidades paralelas, ou até versões nossas que vivem em outros planetas. Esse tipo de coisa pertence mais ao campo da especulação ou até da ficção espiritual, que é uma nova linha, né? Do que um consenso filosófico ou espiritual sólido, real, estudado mesmo. Isso não significa que tudo seja falso, mas significa que discernimento é essencial, porque senão perde totalmente a credibilidade. Por isso que muitas pessoas têm dificuldades em aceitar esse tipo de ideia, esse tipo de conceito, não é verdade? No fundo, quando a gente olha com atenção para todas essas tradições, né, que eu já citei aqui, a gente percebe que existe algo em comum, como eu já falei aqui. A reencarnação, ela nunca foi pensada como uma curiosidade cósmica, mas sim como um instrumento de sentido da vida. Ela responde àquela pergunta humana profunda que a gente faz, principalmente no despertar. Por que repetimos padrões? Por que a vida parece que exige de nós mais consciência, mais responsabilidade, mais integração em determinado momento? Talvez então a pergunta mais importante não seja quantas vezes já vivemos, nem em que dimensão estamos ou já vivemos, mas o que estamos fazendo com a experiência presente. Porque em todas as tradições sérias, a evolução não acontece fora da vida concreta. Ela acontece dentro dela. Não adianta você tentar imaginar de onde você veio, qual é seu plano de existência, qual é sua família, né? Existe, é válido, ok, mas não é isso que molda a sua existência atual. Sua existência atual é a evolução dentro dela, é tudo que você aprende enquanto você está vivenciando aquilo que você tem que vivenciar. Sem ilusões e sem projeções de superioridade, porque eu tenho uma missão, porque eu isso, porque aquilo. Temos missões? Temos, mas a principal missão que nós temos é a evolução, a nossa própria evolução. Então é isso, eu espero que este vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Lembre-se, se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais o conceito reencarnacionista na visão espiritual, principalmente na visão do André Luiz, que é muito profunda, que é muito didática, principalmente. Ele é um dos autores mais didáticos, né, do espiritismo. Lembrando que eu não sou espírita, já fui católica, já fui espírita, hoje eu me considero universalista, eu não trago uma religião específica, eu procuro trazer um estudo ampliado, um estudo
que une, né, como eu trouxe aqui agora, as visões das várias tradições para que a gente consiga tirar o conceito ideal, o conceito principal. Como a gente pode ver, eles não diferem, eles existem numa base sólida quando eles são estudados com profundidade e sem misticismo e sem fantasia, tá bom? Então espero realmente que este vídeo tenha ajudado. Como eu estava falando, se vocês quiserem esse aprofundamento nessa outra visão, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso trazer num outro vídeo para vocês. Por enquanto é isso, eu agradeço a presença de todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo, que a gente vai abordar como tema a alma humana. Até lá!